Se eu recebo um caboclo de Ogum, ele é o quê? Um desdobramento das qualidades da lei, no sentido ordenador. Não é isso? Então essas estruturas, as 7 linhas de Umbanda, elas servem para ordenar e coordenar essa hierarquia divina. É assim que nós entendemos as 7 linhas de Umbanda. Tá fácil, né? Ninguém pergunta nada. Tá bem fácil. Vamos lá. Vamos, mais uma aqui. Bom, aqui está um desenhozinho, bem simples, para que vocês entendam como se é a ideia, tá? Então, no centro, eu vou chegar mais pertinho aqui. No centro nós utilizamos ali o Olorum? Sim. Por quê? Porque a nossa capacidade de explicar Deus é zero. Não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade para explicar algo que eu não alcanço com o meu conhecimento. Tá? E aí nós temos todas as estruturas, trono da fé que eu já falei, Oxalá Luguna. Isso aqui são as mandalas com as ondas teúrgicas, com as energias de cada um dos orixás, que está lá nos casos dos guias, que isso é uma outra coisa, que é uma magia arriscada, magia de tempo, daria para fazer 20 horas de explicação sobre isso. Como é que se estrutura então isso? Bom, Deus desdobra um orixá. Então nós desdobramos, a gente está explicando da fé, todos os outros em seus campos se explicam da mesma forma. Então nós temos o orixá Oxalá. Então, Oxalá é responsável pela fé. Esta consciência maior, ela, através de Deus, libera uma imanência no campo da fé. Essa energia ela é contínua, é uma energia. Onde é que a gente encontra a explicação mais próxima disso? Na ciência? Supercordas. Procurem teoria das supercordas. A gente vai, só que a teoria das supercordas eles ressintam as 7 dimensões. Nós temos 77 dimensões, que é só um dos sistemas. Nós temos diversos, cada grau que tu sobe, o grau que tu desce, é um novo universo com toda uma estrutura hierárquica diferente. Cada um dos planos evolutivos, tu vai ter o orixá apresentado de uma forma. Então, é bem mais... Se a gente for trabalhar em cada um dos campos, complica um pouquinho. Mas aqui a gente tem... Então, o que tu tem? Tem Deus. Deus se exterioriza, né? Deus é o Criador da fonte da vida, se exteriorizando através de ondas energéticas no campo da fé. Então, nós temos vários signos e ondas que fazem com que essa energia transcorra todo o universo. Então, só que são ondas tão finas, tem uma comparação que o mestre Seymour, uma das psicografias do Rubens traz, para te conseguir entender e enxergar, mesmo com uma clarividência muito boa. A gente consegue enxergar ondas magnéticas, mas diferente. Tá? Qual é o segredo da clarividência? A contemplação. Quem tem clarividência, começa a contemplar algo, vai conseguir ver o campo etéreo dela. Então isso sustenta o campo da fé. E essa mesma sustentação se dá nos outros 6 campos. Simplesinho isso, né? Isso é a 7 linhas de Umbanda. Então, quando alguém te pergunta o que é 7 linhas de Umbanda, é 7 tronos de Deus. Então, da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução, da geração e o trono, vamos fazer pertinho ali. Esses são 7 campos. Um orixá sustentador positivo e um orixá que é movimentador negativo. Um orixá universal, um orixá cósmico. Certo? Então, nem todos os orixás universais são masculinos, nem todos os cósmicos são femininos. Ela pode, por exemplo, Iemanjá é um orixá feminino, mas positivo, energeticamente. Então, nem todos. A gente tem que entender que cada orixá tem um padrão vibratório energético. E é isso. Orixá é isso. Então, a gente tem que desumanizar o orixá. Obviamente, quando tu vai trazendo isso, e aí a gente vai ter que entrar para entender isso no campo da gênese divina. Não quero entrar nisso, mas rapidamente. Quando nós nascemos, nós somos fatorados em um orixá ancestral, que seria o orixá que te traz a primeira energia. Temos um orixá ancestral principal e um recessivo, que é o nosso ancestro. Orixá ancestro, quase ninguém conhece o orixá ancestro, alguns acham que conhecem, mas é uma leitura muito mais difícil, bem complexa. E nós temos os nossos orixás de frente e os ajuntós. Aí como é que eles se encaixam aqui? Bom, se eu sou filho de Oxalá,
Eu não sou. Estou usando Oxalá, eu vou usar para tudo. Se eu sou filho de Oxalá, então o que essa energia quer dizer hoje? Quer dizer que no meu chakra frontal, esta energia do trono da fé, do trono cristalino, é uma energia que precisa para completar o meu espírito de alguma forma. É isso, Orixá de Frente. O Orixá de Frente é uma energia que está conectada ao teu frontal, que vai reger a tua encarnação. O Ajuntó vai ser um equilibrador dessa energia. Ah, mas eu li num centro que o meu Orixá era Iemanjá e no outro eu li deu Iansã. Porque nós, em determinados períodos da vida, temos uma regência diferente no Orixá frontal. Todos os Orixás estão em todos os chakras. Chakra, quem não sabe, quer dizer roda, é simplesmente um vórtice energético, que é a mesma coisa que os pontos da naturalização, vórtices energéticos da Terra. É isso. Facinho? Tá. Maravilha. Bom, aqui nós temos uma escala, valor 1. Fé, amor, conhecimento. Aí nós temos os orixás ali com umas simbologias. Isso eu coloquei. Aí a gente tem Exu, Pombagira, nós temos mais dois de esquerda ainda que eu posso falar rapidamente. Eu coloquei os símbolos deles. Oiá tem aquele símbolozinho porque ela é a orixá do tempo, né? Além de ser do polo negativo, o trono da fé é a orixá do tempo. Ela é cultuada no tempo, na rua. O que acontece? Quase todos os símbolos deles estão relacionados às ondas fatorais. Se a gente voltar aqui, ó, aqui nós temos uma cruz. Todos os orixás têm cruzes, né? O Obaluayê, o símbolo de Obaluayê é uma cruz. Mas Oxalá também tem uma cruz. E a gente pegar, por exemplo, o trono de Oxum, o trono do amor, não é 4 coraçõezinhos? Porque nós temos uma onda assim e outra onda assim, que são as ondas desse orixá, que são as ondas que preenchem toda a tela, essa tela vibratória, energética que tem em todo o universo. Tá? E aí, o que a gente vai olhar aqui? Qual é o símbolo de Oxum? Por que vocês acham que várias pessoas traduzem o coração como símbolo do amor, sendo que um coração não é assim? Eu já comeu um coraçãozinho de galinha, ouvi não é um coraçãozinho, não é assim. A gente, mesma coisa o Xumaré, é só uma das ondas, existem várias ondas, né? Essas ondas fazem parte da escrita divina, que se vocês olharem no preto velho, às vezes ele vai lá, risca e faz um risco diferente, num ponto, numa parte daquilo ali. Aquilo é uma das ondas que ou é uma chave de acesso, ou é uma onda que vai se reproduzir energeticamente. Então, se utiliza a Pemba, porque a Pemba é um mineral, aquilo é ativado magisticamente, a Umbanda é uma religião magística, a magia ela é algo que foi profanado e por isso que se perdeu no tempo, mas a Umbanda tem essa tendência a trazer essa parte, só que ela se perde muito em como fazer magia, as pessoas fazem muito achando e como moeda de troca, isso é uma outra coisa, tá? Além dos 7 tronos, nós temos vários outros tronos que não são os sustentadores. Mas, por exemplo, assentado em cada um dos tronos, nós temos na polaridade à sua esquerda, o Orixá Exu e o Orixá Pombogira. Em cada um dos tons de Orixá, o Orixá Exu Mirim e o Orixá Pombogira menina. Existe Orixá Pombogira? Não. Então por que se usa o nome Orixá Pombogira? Assim como algumas linhas se utilizam da vibração do Orixá para se nomearem, energias que não tinham nome se utilizou a linha para poder nomear a energia, para que a gente conseguisse reconhecer ela. O motivo é esse. Tá? Eu dei um curso de Exu Pombogira diferente de uma palestra, o curso é 5 horas, o pessoal muito mais informação. Mas basicamente é isso. Nós temos além. Nos tronos nós temos o seu aspecto negativo, os seus aspectos, os guardiões, as proteções, tudo isso. Está sentado em cada um deles. E assim vai indo. Não. Na Umbanda não. Na Umbanda os teus pais de cabeça são os orixás cósmicos ou universais das 7 linhas de Umbanda. Ah, mas no Candomblé existe o Orixá Exu, é uma outra religião. Tem uma outra interpretação sobre o que é um orixá. Por exemplo, se a gente pegar o Ogum para nós é o orixá sustentador do trono da lei, ele é o ordenador. Ele é uma energia e os filhos dele, os guias que estão representados, trazem aquela energia e traz aquela funcionalidade.
O Orixá Exu não é não é um dos tronos, não é um dos geradores. Ele gera em si as energias relacionadas a si. Por exemplo, tu tem nós estamos no 21º plano encarnacionista nosso aqui, que ele possui características de vários outros planos vegetais, tá? O que é um orixá? O que é um natural? Nós, quando incorporamos um orixá na Umbanda, e a Umbanda tem incorporação de orixá sim, quando nós incorporamos um espírito natural, que na verdade não é uma incorporação, porque o chakra dele não é compatível, por isso que se diz ocupação, aqui. Então, se a gente pegar o Orixá Exu, nós estamos em 21º. Eles estão em 20º lugar nessa sequência que a gente conhece, 77. Entendeu? Então, ele não é teu pai, porque não está lá em cima, na geração de desenvolvimento. Todos esses 77 são de vários naturais, alguns não conhecidos e não nomeados ainda. Eu posso dizer, por isso que eles estão em evolução ainda. Mas estão em evolução que nem a gente. Um orixá natural, qual é a diferença do nosso? Nós passamos por um ciclo reencarnacionista. Então nós estamos aqui, nós estamos no 6º plano de evolução. Nós nascemos, aí o espírito nasce, vai lá, vem aquela centelha divina, nasce. Tu é um nada, um pontinho de nada. Aí tu é fatorado numa energia. Por isso que nós temos um orixá ancestre. Ele é teu fatorador. Então tu está num plano fatoral. Aí tu é preenchido dessa energia e desse teu recessivo, que é uma outra energia que compensa. Quando tu está preenchido dessa energia, tu passa para um outro plano, que seria o essencial. E aí tu vai ser carregado de outra energia. Quando o teu espírito passa por vários pontos, vai lá para o 3º, 4º, 5º, 6º, que é o nosso, 5º tu está no natural, 4º tu está no elemental, e aí vai. Chega no nosso, o teu espírito, neste campo de evolução, chega aqui e entra no processo reencarnatório. Um espírito mais ou menos, e esse número é dado, mas como é que contar? Este número é dado para que tu entenda que é muito. Eu não quero que tu diga, saia dizendo aqui que é isso, mas tu reencarna mais ou menos 400 vezes, desde a tua primeira vez até tu passar para o próximo plano. As tuas últimas 7 vidas são as que influenciam o atual, mas as outras podem, de certa forma, por exemplo, uma magia negativada feita no teu campo etéreo, há 30 encarnações passadas, se ela não foi desmanchada, ela reverbera até que ela seja desmanchada ou perca totalmente sua força. Tá? Mas nós estamos num plano reencarnacionista. Quando nós ascendemos, nós saímos do plano reencarnacionista e seguimos a evolução. Nos outros planos, por exemplo, no natural, eles seguem essa mesma evolução sem reencarnação. Então o processo evolutivo é mais lento, mas não quer dizer que não exista. E por isso que é permitido, às vezes, espíritos humanos irem até lá e naturais virem aqui incorporar, para que tu tenha uma troca, nós sejamos preenchidos por aquela energia e eles sejam preenchidos pelos sentimentos humanos. Por exemplo, eles não têm a maldade que o ser humano tem pelo processo reencarnacionista. Eles não têm o ego, não têm o ciúme, não têm a soberba, eles não têm esses aspectos. Eles se apaixonam muito facilmente porque são puros. Entendeu? Isso já é um processo de estudo diferente, que tu vai estudar a gênese do espírito, que tu vai entender em cada um dos processos como é que ele cresce. O motivo da palestra é que a gente entenda que a Umbanda é muito complexa. A gente está num campo, e eu estou explicando de forma muito simples esse campo para que a gente consiga dar o primeiro passo, para seguir adiante. Mas o processo de estudo da Umbanda é muito complexo. Cada coisa se completa, se complementa, mas cada um desses aspectos tem em si uma série de conhecimentos que são muito particulares. Jorge, então esse Orixá Exu e Orixá Pombogira não é o mesmo linha de trabalho que trabalha à esquerda com a gente na casa. Não, ele é o sustentador da linha. Então, Exu, esse foi criado Exu junto com os tronos, quando os tronos foram criados na direita, eles foram feitos à esquerda. Tu tem essas 7 linhas de Umbanda, tá? Mas tu tem um trono de Exu, tem o trono da vitalidade, não o trono de Exu, é o trono da vitalidade. Nós nomeamos Exu. Mas se tu disser que tu tem um trono de um guardião, não está errado. Ele vai vitalizar os 7 tronos. Na verdade, ele vitaliza, desvitaliza ou neutraliza uma energia. Então, um Exu, a qualidade dele como trabalhador é vitalizador, desvitalizador ou neutralizador de energias. Mas ele tem um campo de atuação. Por exemplo,
bombogira ou pombagira, o nome que quiser dar, ela é estimuladora. Ela está no trono do estímulo. Então, por isso diz que tu trabalha com os dois polos, Exu e bombogira, porque não adianta ter vitalidade se não tiver vontade de fazer. Então, tu precisa das duas. Tu vai pegar Exu Mirim é o sustentador do Exu Mirim. O que é o Exu Mirim? É um natural. Ele é um espírito natural, não é um espírito humano, não é esse pivete. Ele está sentado em um trono, ainda pouco conhecido. Eu aceito depois, se quiser dar. Tá? Pouco conhecido, mas é isso. Bombogira Menina, outro muito menos conhecido ainda, mas existe um trono assentado à esquerda de todos os orixás, à esquerda de todo o trabalho. Sempre a esquerda, a gente diz a esquerda, e vem essa tradição de dizer a esquerda, porque energeticamente ele realmente está, se tu olhar de frente, à esquerda, mas porque a mão esquerda de Deus. Exu é o quê? É Deus trabalhando, é a luz trabalhando nas trevas. O Exu é o teu guardião. O Exu, ele é especializado em trabalho em regiões umbralinas. Ele tem uma estrutura energética, ou energomagnética, que permite o trabalho em regiões umbralinas. Alguns Exus conseguem alcançar regiões abissais e conseguem sair dessas regiões, onde outros seres talvez não sejam absorvidos pela energia negativada que se tem nesses pontos. Então eles têm uma função. Cada coisa no universo tem uma função. Assim como o teu organismo, ele é todo organizado para que funcione de forma muito inteligente, a mesma coisa é o universo. Se tu pegar e observar, tu começar a separar o nosso corpo por partes, tu começar, vamos olhar ele, vamos radiografar, ele tem uma estrutura, mas vamos olhar ele aqui, essa célula naquele coisinho, né? Esse coisa aí. Olhando o coisinho esse aí, no microscópio. Aí o que acontece? Tu vai observar que ela tem semelhanças com outras coisas que são porque tudo é um desdobramento de Deus. Aleluia, irmão. Destrua um pouco. Conseguiu entender? Assim, né? Então tá, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então vamos lá. Bom, esse livro aqui, gente, Muito bom. é maravilhoso. Ainda não lancei, mas tá para lançar, né? É meu, é lindo, é maravilhoso, e ele está aí porque é o seguinte, ele é um manualzinho que vai fechar com 200 páginas, porque está vindo mais coisa para colocar dentro dele, que ele te traz conhecimentos bem sem intenção. Se vai ser bom, se está bom ou ruim, quem está lendo é que vai dizer. Eu trouxe aqui alguns livros que são importantes para a gente entender as 7 linhas. Não é o final de estudo, é o começo. Tá? Então nós temos, eu tenho alguns aqui, alguns eu fui doando, alguns se perderam, alguns eu não encontrei, mas eu vou mostrar para vocês. Gênese Divina da Umbanda. Uma parte dele fala muito sobre os tronos de Deus, que a gente falou, e a ciência divina que estrutura isso. Não fala sobre a teoria das supercordas, mas quem quiser estudar a teoria das supercordas, quiser estudar palestras sobre glândula pineal, glândula timo, esse tipo de estrutura que, que tem hoje algum estudo já na ciência, não se acanhem em estudar. Vocês vão estudar física quântica, vocês vão entender com mais facilidade esses livros. Porque assim, ao contrário do que se pensa, isso é uma coisa que a gente tem encontrado muito, a ciência ela não está apartada da espiritualidade. Nós reconhecemos que o espírito humano ele evolui, não desqualifica a potencialidade de Deus. Quem conhece a gênese da Terra, entende que a Terra ela foi feita como? A estrutura do sistema solar, na verdade, ela é feita como? Existe uma imanência de Deus que faz ter uma junção energética a tal ponto que depois de totalmente absorvida essa energia, ela se expande, ela vai crescer e aí ela vai se formar. Aí, se tu olha de longe, a gente vai observar o sistema solar, ele é o quê? Nós temos o Sol e vários planetinhas que passam em suas órbitas e não se tocam. A gente olha o átomo, prótons, nêutrons, não se tocam. Quando eu toco aqui, na verdade eu não estou tocando aqui, eu estou tendo uma repulsão da estrutura daqui. E assim é tudo. Então não está afastado uma coisa da outra. Se eu entendo um, eu entendo com mais facilidade o outro. É isso. Se a gente for observar, bom, fizeram isso, criaram o sistema solar e aí se criou a vida. Mas
Deus fez o universo todo só para nós, lamento, mas não. Existe ETzinho? Não faço ideia, provavelmente. Mas não é essa a questão. O universo físico, ele é sustentador do espiritual e do natural. Ele é sustentador, mas ele não está apartado deles. Nós chegamos aqui, como é que a gente evolui? Bom, nós estamos em um dos ciclos da Terra, existiram outros. Hoje, assim, quando se dizia antigamente, existia Atlântida, vamos em Atlântida. Loucura total. Hoje já se encontrou calçados com 200 mil anos. Vamos lá, fizeram aquele teste de carbono 14, 200 mil anos um calçado. Opa, há 10 mil anos atrás ninguém andava de chinelo. Como é que tinha de 200 mil anos atrás? Então, o que acontece? A espiritualidade ela trabalha de forma muito inteligente. Os tronos planetários relacionados às consciências, às evoluções dos seres, esses tronos planetários são muito inteligentes. Não se diz assim, vou criar o homenzinho do barro. Não, se dá toda uma estrutura para que se crie a possibilidade de vida e se cresça de determinada forma. Quando se está em determinado estágio da evolução humana, se tem uma intercessão divina para que tu consiga produzir algo que necessita de evolução. Então, tu não passou diretamente de Neandertal para o ser humano. Porque se vocês forem pesquisar, vocês vão olhar lá os humanoides. Mas tu não tem o elo perdido. Por quê? Existe uma interseção, aí se houve em lugares que já tinham uma certa evolução, se veio e se fez uma modificação, digamos, genética que permitiu que o ser humano tivesse como ele está hoje. Nós somos diferentes de 100 anos atrás. Diferente de 200 anos atrás. Porque existe uma evolução. Nós estamos mais sutilizados. Você já percebeu quanta criança não consegue tomar leite, comer carne? Não consegue se alimentar de energia animal? Porque o corpo se sutilizou. Mas tem o cara que precisa ainda. Porque ele vem ainda com uma estrutura mais intensificada. Então, Deus, em toda a sua sapiência, traz em nós as condições para que a gente consiga crescer e evoluir. O que estrutura, o que alimenta energeticamente a Terra? O Sol. O Sol é o prana que fala. Então quando eu faço uma oferenda, eu vou utilizar lá, não vou retirar a prana dela, não. Ela, através das energias vegetais, através do prana solar, através de toda uma estrutura aquática, blá blá blá, ela cria um bioplasma. Esse bioplasma é manipulado pela espiritualidade, por isso a oferenda. Então tudo tem um porquê, um como e um onde. Tá? Bom, esse livrinho aqui, Doutrina, eu não vou mostrar aqui, que vem ali. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, é um excelente complemento de Gênesis Divino da Umbanda Sagrada. Os dois se complementam muito. Aconselho ler um, ler outro, reler um e reler outro. Ou lê os dois, espera um ano, estuda outras coisas e lê de novo. O entendimento é diferente. Porque certas coisas começam a fazer sentido conforme a gente vai. É que nem estudar física. A primeira vez é estranho, tirando aquelas pessoas que a gente tem hoje, com 2 séculos, tem explicação, a gente que entende de primeiro. Tirando esses seres humanos, é bom estudar e reler. Sempre um assunto está ligado. Orixás, teogonia, que explica mais especificamente os orixás individualmente. 7 linhas de Umbanda. A gente vai bater nesse assunto de novo, aí parece repetitivo. E eu vejo muita gente dizer assim, mas as literaturas do Rubens são repetitivas. São repetitivas porque tudo em Deus é uma repetição. Só que se tu lê um no outro e tu começa a entender, tu vê que tem muita diferença um do outro. Mas no início eles realmente parecem a mesma coisa. Como eu disse, o Vida de Médium é um manual que ele vai dar uma base, eu indico ali algum material para poder ler. Não fala só sobre isso, ele fala sobre tudo, sobre mediunismo, sobre tudo, mas também eu bato um pouquinho nisso. E leiam a história da Umbanda para conseguir entender como é que se chegou a esses conhecimentos. Ó, batemos 1 hora de conversa falando sobre as 7 linhas. Vamos dar um minutinho para o pessoal. Conseguiu fazer em 1 hora, parabéns.
Conseguir, porque muita gente eu sou obrigado, senão esse é outro um pica-fogo virar 5 horas. Pessoal, vamos dar um minutinho, eu termino.